Imagine um método de 3 minutos que Jesus praticava todos os dias. Um portal direto para o que ele chamava de Reino de Deus. Eckhart Tolle descobriu que as instituições religiosas removeram esse ensinamento dos textos por uma razão perturbadora. Ele tornava as pessoas independentes demais. Não precisavam de intermediários, não precisavam de rituais complexos. Apenas 3 minutos de uma prática tão simples que a mente não consegue acreditar. E é exatamente por isso que funciona. Você vai descobrir por que essa técnica foi apagada, o que ela realmente faz com a sua consciência e como aplicá-la agora mesmo. Mas antes, preciso te mostrar o que acontece quando você não sabe disso. Talvez você já tenha passado horas rezando sem sentir nada. Palavras mecânicas, repetitivas, jogadas para um Deus distante que parece nunca responder. Ou talvez você busque paz através de práticas espirituais elaboradas, meditações longas, técnicas complicadas, mas aquele vazio permanece. Aquela ansiedade às 3 da manhã, quando você acorda e o mundo parece pesado demais. Aquela sensação de estar separado de algo sagrado que deveria estar perto. A verdade que Tolle descobriu é devastadora. A religião institucional construiu camadas e camadas de complexidade entre você e a experiência direta do divino. Transformou o ensinamento mais simples de Jesus em dogmas, hierarquias, rituais que mantêm você sempre buscando. Nunca encontrando, sempre pedindo, nunca recebendo, sempre esperando por salvação futura, nunca percebendo que o reino está aqui, agora, dentro de você. Jesus disse algo que a maioria ignora. O reino de Deus não vem com aparências exteriores. Não virá dizendo, está aqui, ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Não no futuro, não no céu, depois que você morrer. Dentro, agora, acessível através de presença pura. Mas calma, porque o que aconteceu com esse ensinamento vai te chocar. No século IV, quando a igreja começou a institucionalizar o cristianismo, houve uma seleção sistemática de textos. Alguns entraram no cânone oficial, outros foram declarados heréticos. Mas não foi apenas sobre textos, foi sobre práticas. Havia uma técnica que Jesus ensinava pessoalmente aos discípulos. Uma prática de 3 minutos que dissolvia a separação entre o praticante e o divino. E criava a experiência direta de união, não fé cega. Os líderes religiosos perceberam um problema. Se as pessoas pudessem acessar o sagrado sozinhas, em 3 minutos, sem padre, sem igreja, sem intermediário, o que aconteceria com o poder institucional, com a hierarquia, com o controle? Eckhart Tolle estudou os escritos alternativos, os evangelhos não canônicos, os ensinamentos místicos cristãos que sobreviveram nas margens, e ele identificou o padrão. O método que Jesus ensinava era sobre presença radical, 3 minutos de atenção total ao momento presente, não pensamento sobre Deus, experiência direta do ser, do eu sou. Você sente aquela resistência surgindo agora? Aquela voz dizendo, 3 minutos é simples demais, isso é o ego. E tem uma razão que você precisa saber. O ego vive do tempo psicológico, do passado que você carrega como identidade, do futuro que você projeta como salvação. 3 minutos de presença pura dissolvem essa estrutura. O ego não pode existir no agora. Ele precisa de narrativa, de história, de complexidade. Por isso você foi ensinado que espiritualidade é difícil, que exige anos de estudo, rituais elaborados, sofrimento, sacrifício. Jesus ensinou o oposto. Exceto que vos convertais e sejais como crianças, não entrareis no reino dos céus. Crianças vivem no agora, não carregam passado,
não projetam futuro, apenas são. Presença pura. Tolle explica que a mente criou uma versão complexa do cristianismo para proteger sua própria sobrevivência. Porque se você descobrir que pode acessar paz absoluta em 3 minutos, sem dogma, sem culpa, sem medo do inferno, a mente perde o controle. O corpo de dor coletivo que se alimenta de sofrimento religioso começa a dissolver. Mas espera, porque a técnica que vou revelar tem 3 fases. E cada fase desfaz uma camada de ilusão que as instituições religiosas construíram. A primeira verdade que Jesus sabia: Deus não está fora. Está no espaço de consciência pura que observa seus pensamentos. Quando você ora mecanicamente, a mente está falando com a mente. Pensamentos sobre Deus não são experiência de Deus. Tolle chama isso de adoração do conceito, não do sagrado. Jesus passava horas sozinho em silêncio, não rezando palavras, apenas sendo. Descendo a uma profundidade de quietude onde o eu pessoal dissolvia e o eu sou universal emergia. E ele ensinava isso em passos práticos, 3 minutos estruturados que qualquer pessoa poderia fazer. Primeira fase do método: 1 minuto de rendição do corpo, não relaxamento superficial, rendição total de cada tensão que você carrega como identidade. Tolle ensina que o corpo armazena o passado como tensão crônica, músculos contraídos guardando medo, raiva, tristeza não processados. Jesus sabia disso. O primeiro minuto é soltar o corpo de dor físico, sentar, fechar os olhos e permitir que cada célula se renda à gravidade, sem forçar, apenas permitir. Você sente a resistência? A mente dizendo, isso não é espiritual o suficiente? Muito simples. Essa é a prova de que funciona. Segunda fase, 1 minuto de observação da respiração. Mas não qualquer observação. Observação sem controle, sem tentar respirar profundamente, sem técnica, sem manipulação. Apenas testemunhar o ar entrando e saindo, como se você estivesse vendo pela primeira vez. Jesus fez isso no deserto. 40 dias observando a mente, o corpo, a respiração, até que o observador silencioso despertou completamente. Tolle explica que quando você observa a respiração sem interferir, algo extraordinário acontece. Você percebe que há um espaço de consciência que não respira, mas observa o respirar. Esse espaço não nasce, não morre, não sofre, é eterno. É o que Jesus chamava de reino. E aqui está o insight que poucos percebem. Esse espaço sempre esteve presente. Você não precisa criá-lo, alcançá-lo, merecê-lo, apenas reconhecê-lo. 1 minuto de observação pura da respiração começa a revelar isso. Mas guarda esse insight sobre o observador, porque vai fazer sentido quando eu revelar a terceira fase. Lembra daquela sensação de separação que eu mencionei? De estar longe de Deus? Tolle descobriu que essa separação é ilusória. É criada pelo pensamento. Cada vez que você pensa sobre Deus, você cria distância. Sujeito pensando sobre objeto, mas Deus não é objeto, é o sujeito, o eu sou que observa tudo. Jesus sabia disso quando disse, eu e o Pai somos um. Não ego pessoal e Deus, mas consciência pura reconhecendo sua própria fonte. A igreja chamou isso de blasfêmia, porque se cada pessoa pode dizer, eu e o Pai somos um, onde fica o poder clerical? Por isso, a técnica foi removida. Por isso você foi ensinado a pedir, implorar, se humilhar diante de um Deus separado, não porque seja verdade, mas porque ele mantém você pequeno, dependente, controlado. Terceira fase do método, 1 minuto de presença pura no espaço interior.
Eckhart Tolle chama de sentir o corpo energético. Jesus chamava de habitar o reino. É isso. Após soltar o corpo de dor e observar a respiração, você direciona a atenção para dentro, não pensamento, atenção. Você sente o campo de energia viva que anima seu corpo. Formigamento sutil nas mãos, vibração interna, calor. Esse campo é a presença de Deus em forma, não metáfora, realidade, calma. Porque o que acontece quando você faz isso regularmente vai mudar tudo. Nos primeiros dias, você pode sentir resistência intensa. O ego vai gritar que isso é perda de tempo, que você deveria estar fazendo algo produtivo, rezando de verdade, lendo a Bíblia. Qualquer coisa, menos esses 3 minutos de presença que ameaçam sua estrutura mental. Mas se você persiste, algo começa a mudar. Aquela ansiedade crônica diminui. Não porque você resolveu problemas externos, mas porque você parou de alimentar o tempo psicológico que cria a ansiedade. Aqueles pensamentos obsessivos sobre passado e futuro perdem força. Espaços de quietude começam a aparecer naturalmente durante o dia. Eckhart Tolle explica que 3 minutos de prática concentrada criam um momentum, como jogar uma pedra num lago parado. As ondas se espalham. Você começa a notar presença em momentos inesperados, lavando louça, caminhando, conversando. O observador que você ativou nesses 3 minutos começa a despertar espontaneamente. E aqui está a verdade que as instituições religiosas não queriam que você soubesse. Você não precisa de salvação futura. Você precisa de presença agora. Salvação não é um evento no tempo. É a saída do tempo. É o reconhecimento do eterno que você já é. Jesus nunca disse, acredite em mim e você será salvo no futuro. Ele disse, o reino está dentro de vós. Agora, acessível, disponível. Esperando apenas que você pare de buscar e comece a ser. Mas há um segredo sobre esses 3 minutos que poucos aplicam. E é o que transforma a prática mecânica em portal genuíno. A maioria das pessoas faz técnicas espirituais querendo resultados. Querendo paz, iluminação, libertação, mas querer cria tensão, cria tempo, cria separação entre o que você é e o que você quer ser. Eckhart Tolle ensina que o paradoxo da prática é: você faz sem querer resultados. Você pratica pelo próprio ato de estar presente, não para chegar a algum lugar, mas para reconhecer que você já está. Jesus demonstrava isso constantemente. Ele não buscava o reino, ele vivia do reino, não procurava Deus. Ele era a consciência de Deus manifestada. E quando ensinava os 3 minutos, não era para que as pessoas se tornassem iluminadas no futuro. Era para que reconhecessem a presença agora. Então, quando você pratica, não espere iluminação súbita. Não busque experiências místicas. Não compare com ontem ou projete para amanhã. Apenas sente, apenas renda o corpo. Apenas observe a respiração. Apenas sinta o campo de energia interior. E deixe isso ser suficiente, porque é. Eckhart Tolle conta que, quando ele teve seu despertar aos 29 anos, não foi durante uma prática espiritual. Foi em meio a sofrimento extremo. A mente estava tão saturada de dor que colapsou. E nesse colapso, o observador despertou. Ele percebeu: eu não sou meus pensamentos. Há uma consciência aqui que é anterior ao pensamento, imune ao sofrimento. Essa mesma consciência está em você. Jesus sabia disso. Por isso ele não dizia, acredite que eu sou especial. Ele dizia, o que eu faço
Vós podeis fazer também, e coisas maiores, porque o observador que despertou nele é o mesmo observador que dorme em você. Os 3 minutos não criam esse observador. Eles apenas removem as camadas de mente que o escondem, como limpar uma janela suja. A luz sempre esteve do outro lado. Você só precisava remover a sujeira. E a sujeira é o pensamento compulsivo, é a identificação com o passado, é a projeção de futuro. É o medo que as instituições religiosas cultivaram por séculos. Medo do pecado, do inferno, do julgamento, tudo para manter você preso ao tempo psicológico. Porque no agora não há pecado, não há inferno, não há julgamento, apenas presença pura. Agora vou te guiar pela prática completa. 3 minutos que podem mudar sua relação com o sagrado para sempre. Mas antes, preciso que você entenda algo. Você acabou de descobrir um método que as instituições religiosas esconderam por séculos. Uma técnica que Jesus ensinava pessoalmente. Uma prática que Eckhart Tolle resgatou e simplificou para o mundo moderno. Isso não é conteúdo casual. É transmissão direta de conhecimento que pode libertar sua consciência da prisão do tempo. Se isso ressoou com você, se você sentiu algo mudar enquanto escutava, o Super Thanks ali embaixo não é só apoio financeiro. É você dizendo, eu escolho despertar. É você honrando o espaço de presença que sentiu nesse momento. Quando você clica naquele coração dourado, você ativa a gratidão consciente. E gratidão é o portal mais direto para o agora. Poucos canais têm a quietude necessária para transmitir Eckhart Tolle sem distorcer. Cada vídeo assim exige silêncio interior que a mente resiste. Você não é só espectador, você é presença reconhecendo presença. Faça parte de quem escolhe o agora em vez do tempo psicológico. Juntos, estamos espalhando consciência em um mundo identificado com a mente. Agora, a técnica dos 3 minutos de Jesus, revelada por Eckhart Tolle. Encontre um lugar onde você possa sentar sem ser interrompido. Não precisa ser silencioso, não precisa ser especial. Apenas um lugar onde você possa estar por 3 minutos. Sente-se com a coluna ereta, mas não rígida. Mãos no colo ou nos joelhos. Feche os olhos suavemente. 1º minuto. Rendição do corpo. Escaneie seu corpo de cima para baixo. Topo da cabeça, testa, olhos, mandíbula, pescoço, ombros. Pare em cada parte e permita que ela se renda. Não force relaxamento. Apenas permita. Se houver tensão, observe sem julgar. Deixe a gravidade fazer o trabalho. Seu corpo quer se render. Ele carrega tensão porque a mente ordena. Agora você está dando permissão para soltar. Braços pesados. Peito relaxado. Abdômen solto. Pernas rendidas. Pés derretendo no chão. Todo o corpo se tornando uma oferenda de presença. 2º minuto. Observação da respiração. Traga a atenção para a respiração natural. Não mude nada. Não respire profundamente, não controle. Apenas observe. Ar entrando pelas narinas. Frio na entrada. Morno na saída. Peito subindo, descendo. Pausa entre inspiração e expiração. Pausa entre expiração e inspiração. Nesses espaços de pausa, algo se revela. Uma quietude que não respira, que apenas observa. Seja essa quietude, não tente. Apenas reconheça que ela já está presente. 3º minuto. Sentir o corpo energético. Mantenha a atenção na respiração, mas expanda para o corpo todo. Sinta o campo de energia que anima cada célula. Pode ser formigamento nas mãos, calor no peito, vibração sutil ou apenas uma presença viva. Não busque sensações específicas. Apenas esteja atento ao que está vivo em você além da forma física. Esse campo de energia não é seu. Você não o possui.
Você é Ele, é a presença de Deus em manifestação. Habite esse campo, seja esse campo e descanse nele. Quando os 3 minutos terminarem, não abra os olhos imediatamente, permita que a presença se integre. Então, abra os olhos lentamente e traga essa qualidade de consciência para o que vier a seguir. Jesus fazia isso ao amanhecer. Eckhart Tolle faz isso múltiplas vezes ao dia, não porque são especiais, porque reconheceram que presença é a única coisa real. O resto é sonho da mente. Você pode fazer isso agora, antes de dormir, durante o dia, quando a ansiedade apertar. Não são 3 minutos a mais na sua rotina, são 3 minutos de saída da rotina, de interrupção do tempo psicológico, de retorno ao lar, que você nunca deixou. E se você pratica isso diariamente, algo irreversível acontece. O observador, que você ativa nesses 3 minutos, começa a permanecer. Você lava a louça e percebe presença. Você dirige e percebe presença. Você conversa e percebe que há quietude, observando as palavras. Eckhart Tolle chama isso de corpo de dor começando a dissolver, o passado perdendo poder, o futuro perdendo urgência, e no espaço que sobra, paz que ultrapassa entendimento, a paz que Jesus prometia, não como resultado de mudanças externas, mas como reconhecimento do que sempre esteve presente. As instituições religiosas removeram esse ensinamento, porque ele é perigoso. Perigoso para estruturas de controle, perigoso para o ego, mas libertador para a consciência. Você acabou de receber o que foi escondido por séculos. 3 minutos, um portal, um retorno. Deixe eu te contar sobre alguém que praticou isso. Um homem que chamarei de Ricardo. Ele tinha tudo que a sociedade diz que traz felicidade, carreira sólida, família, casa, mas às 3 da manhã ele acordava com ansiedade paralisante, sem motivo aparente, apenas um aperto no peito e pensamentos girando sem parar. Ricardo foi criado em família católica tradicional. Rezava o terço, ia à missa, pedia a Deus alívio, mas as orações pareciam bater num teto e voltar vazias. Ele achava que não era digno, que tinha pecados não confessados, que Deus o estava punindo. Então rezava mais, e a ansiedade piorava. Um dia, ele encontrou um livro de Eckhart Tolle sobre o poder do agora. Resistiu no início, parecia muito simples, muito diferente de tudo que ele aprendera, mas algo o fez continuar lendo. E quando chegou ao ensinamento sobre os 3 minutos de presença, algo clicou. Ricardo começou a praticar ao acordar. Apenas 3 minutos. No primeiro dia, a mente gritou que era perda de tempo. Ele deveria estar orando de verdade, mas ele persistiu, rendeu o corpo, observou a respiração, sentiu o campo de energia interior. Nada espetacular aconteceu, nenhuma luz divina, nenhuma voz celestial, apenas uma quietude, sutil. Mas quando ele abriu os olhos, percebeu algo estranho. Os pensamentos ainda estavam lá, mas não grudavam mais. Havia espaço entre eles. Ricardo continuou. 3 minutos, todas as manhãs, e lentamente, ao longo de semanas, a transformação aconteceu. Não foi dramática, foi suave, como gelo derretendo. A ansiedade das 3 da manhã começou a diminuir, não porque os problemas externos mudaram, mas porque ele parou de resistir ao momento presente. Ele percebeu algo que Eckhart Tolle sempre ensina. A ansiedade não vem das circunstâncias, vem da resistência ao que é, da mente projetando futuros catastróficos.
ou ruminando passados dolorosos. E 3 minutos de presença diária começaram a desmantelar esse padrão. Hoje, Ricardo ainda pratica, mas agora ele não precisa mais forçar. A presença começou a sangrar para o resto do dia. Ele lava a louça e sente a água nas mãos. Ele dirige e percebe o céu. Ele conversa com os filhos e realmente escuta. Não apenas planeja a próxima resposta. O que Ricardo descobriu é o que Jesus tentava ensinar. Reino de Deus não é lugar, é estado de consciência, é presença. E está disponível agora, não através de rituais complexos, não através de intermediários, apenas através de 3 minutos de reconhecimento do que sempre esteve presente. Você pode fazer o mesmo. Não precisa abandonar sua fé. Não precisa rejeitar nada. Apenas adicione 3 minutos de presença à sua rotina e observe o que acontece. Aqui está como integrar isso na vida diária, sem complicar. Manhã, assim que acordar, antes de pegar o celular, antes de planejar o dia, sente na cama. 3 minutos, rende o corpo, observa a respiração, sente o campo de energia. Isso ancora você, no agora, antes que o tempo psicológico assuma o controle. Durante o dia, sempre que sentir ansiedade, raiva, frustração, pause. Não precisa ser 3 minutos completos. Apenas 30 segundos de observação da respiração. Isso interrompe o padrão automático da mente. Cria espaço entre estímulo e resposta. E nesse espaço, presença pode emergir. Noite. Antes de dormir, repita os 3 minutos. Isso descarrega a tensão acumulada do dia. Permite que o corpo de dor se dissolva antes do sono. Muitas pessoas descobrem que adormecem mais rápido e dormem mais profundamente, porque não estão levando pensamentos compulsivos para a cama. Momentos de espera, fila do banco, trânsito, sala de espera. Em vez de pegar o celular automaticamente, use como portal. Sinta o corpo energético. Observe a respiração. 3 minutos, que normalmente seriam desperdiçados em inconsciência, se tornam prática. Eckhart Tolle chama isso de usar a vida como prática. Você não precisa de retiro espiritual, não precisa de templo sagrado. Cada momento é portal, cada respiração é oportunidade de presença. Os 3 minutos formais pela manhã e noite criam o momentum, e então a presença começa a vazar. Naturalmente, há algo crucial que preciso revelar sobre o que realmente acontece. Quando você pratica isso consistentemente, algo que vai além de alívio de ansiedade ou paz temporária. Eckhart Tolle ensina que a mente humana vive numa prisão de tempo. Passado que você arrasta como identidade, futuro que você projeta como salvação. E no processo, você perde o único momento real, o agora. Jesus sabia disso quando disse: "Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações." Mas não era conselho moral, era instrução espiritual, porque preocupação com o amanhã é mente vivendo no tempo psicológico. E tempo psicológico é a prisão que cria todo o sofrimento. Quando você pratica 3 minutos de presença diariamente, algo extraordinário acontece. Você começa a perceber que o eu que você pensa ser é construção mental, é história que a mente conta. Sou alguém que teve esse passado, sou alguém que precisa daquele futuro. Sou alguém com esses problemas, essas falhas, essas conquistas, mas no espaço de presença pura dos 3 minutos, essa história desaparece. E o que sobra? Um espaço de consciência vasto, quieto,
pacífico, que não precisa de história, que não precisa de identidade, que simplesmente é. Isso é o que Jesus chamava de nascer de novo. Não uma mera conversão religiosa, mas a morte da identidade do ego e o nascimento na consciência pura. Isso não acontece através da crença cega, mas através da presença, através da atenção plena. A revelação final é esta: você não é a pessoa que pensa ser. Você é a consciência na qual essa pessoa aparece. Os 3 minutos não melhoram a pessoa. Eles revelam a consciência por trás da pessoa. E quando isso é reconhecido, tudo muda. Problemas externos continuam. Desafios permanecem. Mas a sua relação com eles se transforma. Porque você não está mais totalmente identificado a um espaço de testemunha, que observa os problemas sem ser consumido por eles. E nesse espaço, uma inteligência natural emerge. Soluções aparecem. A aceitação do que não pode mudar surge espontaneamente. Isso é liberdade, não liberdade das circunstâncias, mas liberdade dentro das circunstâncias. É o que Paulo quis dizer quando escreveu: aprendi a viver contente em qualquer situação. Não é resignação, mas presença radical que transforma o sofrimento em um portal. Você está pronto para isso? Ou o ego ainda quer mais explicações, mais garantias, mais complexidade? A verdade simples é: 3 minutos, todos os dias, por 21 dias. Apenas isso. E observe sua vida se transformar de dentro para fora. Agora me diz uma coisa nos comentários. Você vai experimentar esses 3 minutos nos próximos 21 dias. Ou o ego já inventou uma desculpa? Nas time presença ou Nascan time pensamento? Qual você escolhe?